Ora viva, este é o Sobre Carris e hoje vamos começar com um excerto do debate que tivemos em Leiria a propósito de uma conferência denominada A Ferrovia como Chave na Mobilidade na região de Leiria. Foi uma conferência promovida pelo próprio jornal da região, o Região de Leiria, que organizou esta conferência envolvendo autarcas, a sociedade civil, empresários da região e até membros do governo. Neste caso foi lá a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, com um discurso bastante mobilizador sobre a ferrovia. Mas o que vamos trazer agora nos próximos 16 minutos é um excerto da gravação do podcast ao vivo, em que uma plateia de cerca de 200 de pessoas puderam assistir ao Sobre Carris em direto. Peço só desculpa pela qualidade de som, que não é a melhor. Nós tivemos alguns problemas técnicos. A equipa que estava a produzir o evento teve alguns problemas técnicos e o som que nos chegou tinha bastante má qualidade, e isto era apenas uma gravação de backup que se resumia aos primeiros 16 minutos do episódio. Vamos então ouvir, pedindo desde já desculpa pela má qualidade destes minutos. Depois já vamos a mais temas. Para todos, muito boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite para estarmos aqui presentes. É sempre um prazer podermos estar em conversa direta com todos vós, a falar sobre ferrovia, que é algo que nos apaixona, e felizmente estamos num ciclo de investimento, não é? Não se fala no encerramento na linha do Oeste, há uns anos falou-se. Estamos a falar agora de alta velocidade, estamos a falar agora de melhorar aquilo que temos, estamos a falar em alterar a cota modal do automóvel particular para a ferrovia. Hoje temos a certeza que o caminho é por aqui e que temos de alterar os nossos hábitos para podermos respeitar o planeta em que vivemos, conseguirmos ter depois um futuro um bocadinho mais promissor que até agora sabemos que está em risco. Este nosso modo de vida efetivamente tem de ser alterado, e aqui o comboio e a alta velocidade, os serviços urbanos e a ferrovia de proximidade, o transporte público tem esse papel essencial. Eu sou o Ruben Martins e, como sempre, Carlos Cipriano comigo e Diogo Ferreira Nunes são os meus colegas de podcast, que podem ouvir em todas as plataformas de podcast. Basta procurarem podcast sobre Carris, e eu acho incrível nós estarmos aqui hoje por uma simples razão, que é, em 2030, esta cidade, Leiria, esta região, vai ser muito provavelmente aquela que vai sentir mais o maior impacto daquilo que é a alta velocidade em Portugal e que é estar próximo dos grandes centros. Leiria, que agora está um pouco à margem, vai passar a ser central. Diz-me, eu. Eu acho que, se calhar em 2030, já se pode dizer que Leiria existe. Porque há uma piada que ocorre recorrentemente nas redes sociais e nos locais que dizem que Leiria não existe. A partir de 2030, muito provavelmente vai ser o contrário. Leiria vai existir mesmo e com muita força. Não partilho desse otimismo, mas já vou fundamentar. Eu acho que podemos começar por aí, Carlos. Já que não partilhas desse otimismo, porquê é que não acreditas que em 2030 Leiria vai passar a existir no mapa? Muito bem, eu não partilho do entusiasmo que passou pela assistência quando há pouco se falava naquelas reduções de tempos de percurso fantásticas, por seguinte, porque eu acho que isto é morrer na praia. Eu chamava a vossa atenção. A primeira fase da linha de alta velocidade é do Porto a Soure. E a segunda fase será de Soure até ao Carregado. Se repararem na pequena distância que há ali entre a cor azul e a cor verde, que separa Soure de Leiria, isto é morrer na praia. Isto é quase um naufrágio à vista do Porto. Isto significa o quê? Significa que vamos ter uma primeira fase em que os comboios de alta velocidade virão na nova linha de alta velocidade até Soure. A escolha de Soure é porque ali a bissetriz, ali toca na linha do norte, e portanto é possível que o comboio de alta velocidade saia da linha de alta velocidade, entre na linha do norte, que naquela zona de Soure, Pombal, até quase ao entroncamento, tem patamares de 200 km/h, e depois siga para Lisboa, encurtando já assim o tempo de percurso entre o Porto e Lisboa. Mas é entre o Porto e Lisboa. E Leiria fica à margem. Por isso é que eu digo que é morrer na praia. Eu não compreendo porque é que na primeira fase não se contemplou já, na primeira fase, Porto-Leiria. E porquê? Porque seria possível manter os comboios diretos Porto-Lisboa, Lisboa-Porto, pela linha de alta velocidade, e em Soure continuando a mudar para a linha convencional, mas pelo menos Leiria e a linha do Oeste, eu quando falo Leiria, falo também na linha do Oeste, Leiria e o Oeste
já ficavam agarrados à linha de alta velocidade. Já ficavam a fazer parte do sistema da rede ferroviária nacional. Já ficavam com tempos de percurso muito interessantes para o centro e para o norte. E mais competitivos que o autocarro. E mais competitivos que o autocarro. Basta pensar que, por exemplo, que neste momento do Porto a Leiria são 3 horas e um quarto e é preciso mudar uma vez de comboio, e que de autocarro são 2 horas. E se, por exemplo, se a primeira fase fosse até a Leiria, seria muitíssimo provável que o comboio fosse bem mais competitivo que o autocarro. E quão transformador isso poderia ser nas ligações entre estas duas cidades? Sobretudo, dizia eu, em relação ao centro e ao norte, ou seja, se Leiria fizesse parte da primeira fase da linha de alta velocidade, teríamos Leiria-Coimbra em 20 minutos, teríamos Leiria-Porto em 50 minutos, Leiria-Braga numa hora e meia. Se isto, como passa aqui a linha do Oeste, com a linha do Oeste, teríamos Caldas da Rainha-Coimbra em 55 minutos em vez das 2 horas atuais, teríamos Caldas-Porto numa hora e meia. Bom, mas dir-me-ão, mas ok, não é grave, fica para a segunda fase. E é aqui que é o meu ceticismo. Porque, com exceção da Expo 98 e do Euro 2004, como o Pedro Meda há pouco e muito bem constatou, em que aí sim se cumpriram prazos, eu, que acompanho a evolução do caminho de ferro em Portugal desde há 30 anos enquanto jornalista, verifica-se nunca nenhum projeto foi concretizado a tempo e horas. Todos os projetos se atrasam. Basta olharmos para o Ferrovia 2020. Vamos recuar a 2016. Em 2016 é apresentado o projeto Ferrovia 2020, que já foi aqui explicado, que prevê modernizar uma grande parte da ferrovia portuguesa. Basicamente, nem era fazer um grande upgrade, era evitar que se afundasse. Nem são investimentos para aumentar os tempos de viagem. São investimentos para modernizar a infraestrutura. Grande parte daquilo que é anunciado como investimento não é mais do que manutenção de infraestrutura pesada. E o Ferrovia 2020, que deveria ter terminado em 2020, neste momento, em 2023, ainda terá cerca de 20% concluído. Tem 80% para fazer. Portanto, alguém acredita que depois da primeira fase, que dizem que estará terminada em 2030, que a segunda fase vai ser logo sequente e que Leiria vai ser seguida por alta velocidade? Eu diria que, mais uma vez, Leiria e a linha do Oeste vão ficar a ver passar os comboios. E fundamento isto também com o seguinte, permitam-me só para concluir. A linha do Oeste, quando foi decidida a sua modernização, sabe-se lá porque a linha do Oeste só não está eletrificada entre Melessas e o Louriçal. É uma ilha no território no centro. Alguém decidiu que só se iria modernizar metade da linha do Oeste. E o investimento que está em curso é só entre Melessas e Caldas da Rainha. Eu pensei na altura, está bem, mas assim que for inaugurado o Melessas Caldas da Rainha, seguramente haverá logo o Caldas da Rainha Louriçal. Mas não, a IP neste momento nem sabe quando é que começam as obras, está tudo atrasado. Portanto, se para um investimentozinho destes, que é a modernização da linha do Oeste, que é pouco mais que a eletrificação, isto está tudo atrasado, e a segunda fase também se atrasa, alguém acredita que a segunda fase da linha de alta velocidade não se vai atrasar também? E são estas as razões pelas quais eu manifesto aqui o meu ceticismo, porque eu penso que a linha do Oeste e Leiria vai ficar mais uma vez à margem da alta velocidade. Temos de fazer muita força pelo Mundial 2030, Carlos. Aí sim já acreditarei. Diogo, nós estamos numa região que de certa forma está divorciada do comboio. Se andarmos na linha do Oeste, e hoje eu e o Carlos viemos pela linha do Oeste, tu acabaste por vir pela linha do Norte, que é mas também já usei a linha do Oeste. Claro. Mas ainda é possível reverter este ciclo de abandono da própria população face a esta linha? Ou seja, até que ponto é que nós conseguimos convencer autarcas, conseguimos convencer decisores políticos, conseguimos convencer empresários de que a linha do Oeste pode ser importante no futuro e é importante termos este eixo ferroviário nesta zona do país? Há pouco o Presidente da Câmara de Leiria dizia, com a alta velocidade, será plausível uma pessoa viver em Leiria e trabalhar em Lisboa. Retive esta frase. Mas para que isso aconteça, não é? É preciso que a própria população de Leiria acredite que vai haver uma nova linha de comboio, que ela realmente vai ser construída. Só que para isso depende também do que os autarcas quiserem, porque nós sabemos bem o que é que os autarcas queriam no passado.
mais 1 km de autoestrada, mais 2 km de autoestrada, mais 3 km de autoestrada. E criam 1 kmzinho de linha de comboio? Não criam nada, vamos lá ser honestos. Portanto, só quando as coisas realmente acontecerem é que as pessoas vão começar a acreditar. Só quando houver máquinas no terreno, só quando começar a haver balastro, carril e travessa, é que as pessoas vão realmente acreditar que isto vai acontecer. E se calhar para inspirar muitos autarcas deste país, um interrailzinho não fazia absolutamente mal a ninguém. Ver o que se passa em Espanha, ver o que se passa em França, na Suíça, não é preciso ir assim tão longe. E se calhar inspirarem-se mais em comboios e não tanto em BRTs. Já agora aqui um parênteses, não é? Nós vimos isso acontecer em Espanha a partir de 92, em que com a mudança do paradigma para a alta velocidade ferroviária, os autarcas, os presidentes de regiões autónomas passaram a pedir ferrovia em vez de pedirem autoestrada. Portanto, eu acho que será esse o turning point aqui para a região oeste, é isso? Pois, e basta pensar que há pouco falou-se que há um projeto de 24 milhões de euros para um BRT hidrogênio entre Leiria e Marinha Grande. Ora, eu há umas semanas li num jornal, que por acaso é este jornal que está a organizar esta conferência, que fala muito bem, há um comboio que faz Leiria a Marinha Grande em menos de 10 minutos. Qual é que é o grande problema? A frequência. Porquê? Porque a linha tem sido tão estagnada, que passa o comboio aqui em cada 2 horas, em cada 3 horas. Ora, basta haver uma linha como deve ser. Se calhar a conversa do BRT podemos metê-la no fundo da gaveta. Se permites, eu, em relação ainda ao BRT e também ainda falando dos autarcas. A verdade é que em grande parte dos autarcas do país, sobretudo aqueles que têm menos de 50 anos, já não se recordam de um tempo em que o caminho de ferro era um modo de transporte estrutural no país. E, portanto, a ideia que têm muitos autarcas, por exemplo, na linha do Oeste, por exemplo, na linha do Algarve, onde houve até algumas remitências de autarquias aos projetos de eletrificação da linha do Algarve, é que a ideia que eles têm é que sempre viram ali umas automotoras velhas a arrastarem-se para trás e para a frente e nunca viram no caminho de ferro uma alternativa de futuro. Aquilo foi sempre uma coisa vista como velha, como passado. E então facilmente aderem a estas modernices que são BRT. Vendem-lhes uns metros de superfície, uns BRTs, e eles acham que isto é que é o futuro, porque de facto não acreditam que a realidade que lhes passa à frente todos os dias, que são vias férreas envelhecidas com material circulante igualmente velho, que algum dia aquilo se possa modernizar. Mas não é preciso inventar a roda. Efetivamente, basta modernizar as infraestruturas que nós temos e passamos a ter um bom serviço ferroviário. O exemplo do BRT aqui da Marinha Grande de Leiria, que à partida pretende resolver um problema de grande congestionamento na Nacional que liga as duas cidades, muita gente fica surpreendida se dissermos que com as atuais automotoras velhas, com a atual infraestrutura, a viagem Marinha Grande-Leiria demora 9 minutos, com um comboio elétrico 7, 8 minutos. Qual é o problema? É a falta de frequência. Porque é que a comunidade intermunicipal, por exemplo, não entra em negociações com a CP para criar um serviço de navete, em vez do BRT, entre as duas cidades, com uma capacidade de transporte grande, com automotoras que até podem ainda ser a diesel enquanto não houver eletrificação, e ligar as duas cidades. Eventualmente o metrobus pode depois fazer falta, é da estação de Leiria para o centro da cidade. Já agora, e também para os defensores do metrobus, devo dizer o seguinte: o Metro Mondego comprou 40 autocarros articulados com sistemas de carregamento por 900 mil euros cada um. Portanto, quando se fala em BRT, estamos a falar em comprar autocarros de 900 mil euros. Na Alemanha, segundo os valores que obtive há pouco, é um bocadinho menos. Cada BRT custa 833 mil euros. Se calhar, em vez de avançar para aquilo que eu e os meus camaradas chamamos de modernices, que são os BRTs, convinha muito bem fazer as contas, porque normalmente pensa-se em criar um conselho de administração, é preciso criar um parque oficinal, é preciso criar uma frota própria e depois as contas não são muito bem feitas. E a própria duração do autocarro também é inferior ao do comboio. E quando já existe infraestrutura a ligar duas cidades que são servidas por caminho de ferro, a solução seguramente não é o BRT. E já agora não confundir BRT com metro ligeiro de superfície, porque há uns tempos tentaram fazer isso no Algarve. Não é bem assim. BRT metro anda sobre carris, BRT anda sobre rodas, sobre o alcatrão. Eu acho que era um bom momento para começarmos a introduzir algumas questões do nosso público, e agradecemos antes de mais por terem estado ao trabalho também de nos questionar e
estamos sempre receptivos às vossas questões. Rui Raposo, da Comissão para a Defesa da Linha do Oeste, pergunta se pode a Linha do Oeste no futuro ser uma segunda linha do Norte, considerando as suas potencialidades como linha de longo curso, regional e suburbana. Carlos Cipriano, podemos ter aqui mesmo uma segunda linha do Norte? Eu diria, a resposta é muito rápida, eu diria que a linha do Oeste deve estar para a linha do Norte, como a A8 está para a A1. Ou seja, dois corredores importantes estruturais paralelos a ligar Lisboa ao centro do país. E já agora faço aqui mais uma pequena nota ainda em relação à linha do Oeste e à vantagem que seria a linha do Oeste estar, através de Leiria, ligada já numa primeira fase à linha de alta velocidade. Como sabem, está em discussão a construção de um novo hospital para o Oeste. As câmaras não se entendem, as autarquias claramente não estão de acordo, há uma polémica, há um debate, não vou entrar por aí, mas têm saído vários artigos, tem havido muita gente que tem chamado a atenção para uma coisa que nos parece muito óbvia. Um polo gerador de tráfego, como é um novo hospital, tem necessariamente que ser construído junto à linha férrea, independentemente do conceito onde venha a ser decidida a sua construção. Infelizmente vamos ter de ficar por aqui porque a gravação daqui para a frente não tinha mesmo qualquer qualidade para ser posta no ar. Nosso pedido de desculpas, apesar de sermos alheios a toda esta situação. O que é certo é que neste momento já estávamos a responder a algumas questões que o público presente no evento tinha, questões que iam desde a própria capacidade da linha do Oeste para o transporte de mercadorias, à questão do investimento em bitola ibérica, quando há um lobby muito grande pela conversão da rede ferroviária nacional em bitola europeia, e também a questões relacionadas com a própria aposta naquilo que é uma rede regional quando se fala muito de alta velocidade. Carlos, vamos começar por esclarecer as dúvidas em relação ao transporte de mercadorias e gostava que me desse um feedback sobre qual é que pode vir a ser o papel do transporte de mercadorias numa linha do Oeste renovada, expectavelmente até 2030. Deixa-me só dar-te aqui uma pequena nota de divergência em relação a uma coisa que tu acabaste de dizer a propósito do que tu designaste por um grande lobby que pretende fazer a migração da bitola para a bitola europeia em Portugal. Eu acho que não é assim um tão grande lobby, acho que é um pequeno lobby, são muito ruidosos, mas pronto, era só deixar esse registro. Não são Fica assim, feita a correção. eu compreendo perfeitamente as vantagens da bitola ibérica e do projeto de alta velocidade ser feito em bitola ibérica. Mercadorias, uma das perguntas que o público em Leiria nos fez foi sobre porque é que há tão pouco transporte de mercadorias, e no caso concreto na linha do Oeste, que atravessa uma zona muito industrializada, como é o caso ali do polo Marinha Grande Leiria. E eu respondi na altura com dois exemplos. Um deles, o da fábrica de cimento. Lá está, o cimento é um produto que tem tudo para ser transportado por caminho de ferro, como é óbvio. A fábrica de Maceira Lis tem um ramal ferroviário que chega à própria fábrica e que foi utilizado durante 100 anos, e precisamente ao fim de 100 anos não foi desativado, mas que já não é utilizado. Porquê? Porque a ferrovia não consegue competir com os caminhões que fazem o transporte de 100% do escoamento de cimento daquela fábrica. Isto apesar de ter lá um ramal ferroviário e ter a linha do Oeste à porta. E depois temos outro exemplo que é, na Marinha Grande, a maior fábrica de vidro da Península Ibérica, a antiga Santos Barosa, agora designada Vidrala porque foi comprada pelos espanhóis, é, repito, a maior fábrica de vidro da Península Ibérica, está encostada à estação de caminho de ferro, tem um movimento entre 200 a 300 caminhões por dia, quer nos que entram para transportar matéria-prima, quer nos que saem para escoar produto acabado, e ao lado da linha, e não há ali transporte de mercadorias por caminho de ferro. E na altura do evento o que dissemos foi que, efetivamente, a rodoviária tem preços muito mais competitivos e, sobretudo, é muito mais flexível. E, portanto, enquanto não se taxarem devidamente os custos externos dos transportes, tanto na ferrovia como na rodovia, eu penso que este paradigma não vai mudar. Ou seja, os empresários da Marinha Grande que perguntam-se porque é que o terminal de Leiria, cá na estação de Leiria, um terminal de mercadorias que está perfeitamente abandonado, e havendo tantas empresas naquela zona, porque é que não se
aglomera ali um comboio 2, 3 vezes por semana para levar mercadorias? Porque efetivamente é muito mais fácil chamar o caminhão, pôr lá o contentor e mandá-lo para a Espanha ou para a França. E, portanto, é por causa disso que não há transporte ferroviário de mercadorias. Diogo, outro dos temas, aliás, o tema pelo qual mais fomos questionados foi mesmo a insistência do governo português em fazer uma linha de alta velocidade entre Lisboa e o Porto, mais precisamente entre o Carregado e o Porto, em Bitola Ibérica. Isto é um erro, Diogo? Não há qualquer problema e compatibilidade, nem pouco se lhe pareça, até porque hoje em dia já há, por exemplo, comboios com eixos variáveis. Por exemplo, um comboio que queira sair de Barcelona, por exemplo, para chegar a Lisboa, se quiserem fazer mesmo essa viagem, pode sair perfeitamente de Barcelona em Bitola Europeia e pode chegar, por exemplo, a Madrid e seguir pela Extremadura e mudar de Bitola se for necessário, porque basta passar por um intercambiador e os eixos variáveis farão o seu milagre, entre aspas, que é transformar-se em comboios Bitola Ibérica. E irão cruzar-se com comboios ao longo do caminho. Não é só nos metros que há cruzamento de comboios, também há de veículos. Também há cruzamentos de comboios na ferrovia mais pesada. Essa é sobretudo a razão pela qual é perfeitamente possível haver um comboio, ser construído uma linha em Bitola Ibérica, até porque a Espanha já o está a fazer, sobretudo na região da Galiza. Só falta a Talgo, neste momento, conseguir ter a homologação, concluir os testes, para que esses comboios possam funcionar. Mas na prática, Diogo, e completando aqui um pouco o que tu disseste, hoje já existe tecnologia que permita um comboio circular em várias bitolas diferentes. Isso acontece em vários troços em Espanha que são servidos em linhas de alta velocidade em bitola europeia e outras que foram construídas em bitola ibérica. Por exemplo, para termos noção, o eixo atlântico na zona da Galiza, entre Vigo e a Corunha, é uma linha de alta velocidade e está construído em bitola ibérica e não tem qualquer problema. Da mesma forma como há comboios que vêm de Madrid, que saem em bitola europeia e que depois passam para a bitola ibérica noutras regiões, passando pelos intercambiadores de bitola. E tudo isso mostra que a tecnologia hoje já permite ultrapassar esse problema com um custo muito mais baixo do que seria necessário investir se fôssemos mudar cada ramal deste país, cada linha, cada quilómetro da nossa rede ferroviária. Portanto, não há mesmo problema. E já agora de só dizer uma coisa, que é, mesmo que nós tivéssemos essa ideia maluca de agora começarmos a mudar todas as linhas para a bitola europeia, os passageiros iriam sentir zero a mudança, porque as velocidades praticadas iriam ser exatamente as mesmas. Portanto, não vale a pena estarmos com um grande investimento quando os ganhos na prática são de zero. Carlos Cipriano. Deixa-me só acrescentar, Ruben, que também está a ser desenvolvida tecnologia bibitola para vagões de mercadorias e que, portanto, quando isso que se começar a vandalizar e quando descerem os custos desse tipo de tecnologia, até as próprias mercadorias podem circular em vagões com eixos variáveis. Por outro lado, e para aqueles que dizem que é urgente a migração da bitola ibérica para a europeia no nosso país, para estarmos alinhados com o resto da Europa, quer dizer, basta lembrar aquela peça que eu escrevi há uns tempos sobre as Jornadas Mundiais da Juventude, em que não vai haver um único comboio de passageiros, para já não está previsto nenhum comboio de passageiros para transportar os muitos milhares de peregrinos que vêm do resto da Europa e de Espanha para Portugal, que só entre Madrid e Lisboa estão previstos 1000 autocarros e não há um único comboio de passageiros. E não há nenhum problema de bitola entre Portugal e Espanha. Portanto, os problemas de interoperabilidade não passam pela bitola, não são a preocupação, não é aí. O problema não é o hardware, é o software. É o não entendimento entre as duas empresas, somando-se depois algumas questões técnicas relacionadas com sinalização, com certificações, etc. Mas o problema não é a bitola. Se o problema não é a bitola, temos de nos focar noutro tipo de problemas que a nossa rede ferroviária tem, e um desses problemas é o facto de termos redes regionais pouco competitivas. De que forma é que esta grande aposta na alta velocidade pode também dar alguma competitividade às redes regionais, Carlos? Nomeadamente à linha do Oeste?
Grande vantagem é aquilo que eu estou sempre a repetir, é a palavra rede. A palavra rede é uma palavra-chave no sistema ferroviário. Sendo a linha de alta velocidade construída em bitola ibérica, vai permitir que comboios convencionais possam utilizar alguns troços da rede de alta velocidade para satisfazer outras origens e destinos que não unicamente Lisboa e Porto. Portanto, nós vamos ter efetivamente Lisboa-Porto a 300 km/h sem paragem numa hora e 19, um pouco mais se parar em Leiria, Coimbra e Aveiro, mas depois também vai ser possível termos comboios a sair da linha do Oeste e a apanhar a linha de alta velocidade em Leiria. Vamos ter comboios da Figueira da Foz para Lisboa que usam uma parte da linha do Oeste e a partir de Leiria vêm para Lisboa. Podemos ter comboios para a Beira Alta a partir de Coimbra que utilizam a linha de alta velocidade e para não falar em tudo o que está ao norte do Porto, que são destinos que podem usar também a linha de alta velocidade, e o próprio Alentejo e Algarve que, com comboios diretos do Porto para Sul, fazem repercutir os ganhos de tempo nesse destino final mais a sul. Portanto, é este funcionamento em rede em que vamos ter no litoral uma grande autoestrada ferroviária que vai permitir encurtar o país, até o próprio país, de facto, servindo muitas origens e destinos que vão aproveitar essa linha para fazerem viagens mais rápidas e encurtar os tempos de percurso. Se não fossem bitola ibérica, se fossem bitola europeia, seria muito mais difícil fazer isso. Ficávamos com uma linha segregada e isolada do resto da rede. Com os custos acrescidos de exploração que isso teria já agora. Exatamente. Fechado este capítulo em que estivemos a olhar para a Leiria, para a alta velocidade e também para a linha do Oeste, passamos agora para outras notícias da atualidade ferroviária. E Diogo, finalmente o projeto mais atrasado do Ferrovia 2020, estamos a falar de eletrificação da linha do Douro entre Marco de Canaveses e a Régua, está em fase de concurso público nesta altura, Diogo. Temos luz ao fundo do túnel? Para já, primeiro é preciso que apareçam concorrentes, não é? Que depois seja feita uma adjudicação da obra. E depois que as obras comecem e depois que as obras acabem. Porque até lá, acho que neste momento estamos numa altura em que, com a inflação, com a subida dos custos dos materiais, não vale a pena estar já a festejar. Neste momento, o concurso público vai em 118 milhões de euros, que é o triplo da verba original. O projeto mudou, as circunstâncias também mudaram em relação a 2019, houve pandemia, guerra e inflação, mas o projeto da linha do Douro não é assim tão diferente do que se esperava antes, porque é simplesmente uma eletrificação da linha, de pouco mais de 40 km entre Marco de Canaveses e Régua. Não serão suprimidas praticamente nenhumas passagens de nível. A velocidade máxima dos comboios continuará a ser 80 km por hora. Haverá alteamento de plataformas e serão padronizados os comprimentos das plataformas, não é? Ou seja, talvez seja possível que não seja preciso cair para sair do comboio ou saltar para entrar no comboio por causa desse alteamento. E depois, o que vai verdadeiramente fazer com que as viagens demorem menos tempo é porque serão usados comboios elétricos que têm maior poder de aceleração. De resto, a linha será retomada para as normais condições de exploração, ou seja, os ganhos de tempo serão praticamente inexpressivos. De salientar também que estas obras, porque há 6 túneis em causa, sobretudo o túnel do Juncal, que tem mais de 1,5 km, vão levar ao fecho da linha do Douro durante 5 meses, entre novembro de 2024 e março de 2025, e entre novembro de 2024 e março de 2026, entre Marco de Canaveses e Ermida, o que obrigará naturalmente ao uso de autocarros de substituição. As obras, se correr tudo bem, se não houver nenhum atrasos, irão decorrer entre o segundo trimestre de 2024 e o segundo trimestre de 2026. Apesar de haver limitações na velocidade da linha entre agosto de 2024 e julho de 2027. Portanto, vamos ver se o calendário será mesmo cumprido. Queria acrescentar que também há novidades em relação ao Régua-Pocinho, porque o Governo tem todo um prazo, vai lançar também concursos de projeto, porque houve uma reunião há poucas semanas na Comunidade Intermunicipal do Douro,
foi lá o ministro João Galamba com o secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico Francisco, em que, além desta informação do Marco Régua, que entretanto já saiu no Diário da República, também foram dados os primeiros passos para eletrificar a linha entre a Régua e o Pocinho. Neste caso, a fase de projeto será dividida em 3 partes. Estamos só a falar da fase de projeto. Está a ser lançado um projeto para colocar as catenárias na linha. Há um outro projeto para a substituição das pontes, porque pretendem substituir as pontes atuais por outras. E no próximo mês, em julho, haverá um concurso público para o projeto geral da obra. Ou seja, a IP pretende dividir esta fase em 3. E só depois disto estar concluído é que poderá ser realmente lançado o concurso público. E, tendo em conta que estamos a falar de projetos que demoram mais de um ano, talvez lá para 2025 seja lançado o concurso público para depois fazerem as obras de eletrificação. E, tendo em conta que ainda falta concluir o projeto do Pocinho Barca d'Alva, que tem mais de 2 anos, e talvez só lá para 2026, 2027, 2028, é que teremos comboios elétricos a circular a partir da Régua, não antes disso. Fechado o capítulo da linha do Douro, vamos olhar para a alta velocidade, porque um estudo pedido pela IP, uma consultora internacional, mostra que a alta velocidade é viável a partir dos 25 euros o bilhete por passageiro, o que não quer dizer que os bilhetes vão começar nos 25 euros, até podem ir mais abaixo, não é? Porque na prática vai haver quase de certeza promoções para os primeiros passageiros que comprarem os bilhetes, e depois quem comprar mais em cima da hora os bilhetes serão muito mais caros do que os 25 euros, imagino eu. É assim que funciona a aviação e é assim que funcionará também este modelo de exploração da linha de alta velocidade. Mas estes 25 euros mostram que o preço até é mais baixo do que atualmente praticado pela CP no serviço Alfa Pendular. Carlos, isto é quase sucesso garantido para uma linha que te leva de Lisboa ao Porto em 1 hora e 19 minutos por 25 euros. Parece que quer o setor rodoviário, quer a aviação, não tem grandes motivos para sorrir, se assim for. Sim, mas nada de especial comparando com o que aconteceu em Espanha com o Madrid de Sevilha e com o Madrid de Barcelona, não é? E também em França, quando começou com o Paris-Lyon, portanto é exatamente a alta velocidade por definição é isto mesmo, não é? Agora, é curioso que tenha sido a IP a fazer um estudo deste tipo, nada contra, mas porque quem compete a decidir os preços é aos operadores que operarem na linha, não é? Agora, o estudo que a IP pediu a uma consultora que já trabalhou inclusivamente agora em Espanha, comparando o que está a acontecer com a concorrência, baseia-se num modelo em que se usariam em Portugal comboios com 500 passageiros, com uma taxa de ocupação média de 70%, e dizer aqui que na Europa a alta velocidade a taxa de ocupação média varia entre os 60 e os 90, ok? E uma taxa de uso de 10 euros por quilómetro, e que surpreendeu muito os operadores, porque atualmente pagam-se 2 euros por quilómetro na linha do Norte. Mas mesmo assim o estudo diz que a 25 euros por cabeça a alta velocidade já é rentável. Obviamente depois o mercado ditará as suas regras e os operadores irão pôr os preços que quiserem, poderão segmentá-lo, poderão pôr serviços diferentes, primeira, segunda, terceira classe, com tipologias de serviços diferentes, poderão também ter promoções e serviço low cost até abaixo dos 25 euros, portanto ninguém está aqui a dizer que os bilhetes vão ser 25 euros, o que aqui se está a dizer é que o gestor de infraestrutura concluiu através de um estudo que com 25 euros por cabeça a linha é rentável. Agora, volto a dizer, depende um bocado também da tipologia do serviço. O Diogo viajou esta semana entre Barcelona e Madrid e acho que tem uma história para contar a esse respeito, não é? Bem, viajei, mas meus senhores e minhas senhoras também que estiverem a ouvir já agora, paguei 40 euros por um Madrid-Barcelona, que são mais de 600 km, ou seja, o mais próximo disto que temos em Portugal seria um Porto Faro de Alfa Pendular. Fui pela Irió, paguei 40 euros e o que é que eu tive direito? Tive direito a um lugar XL tipo poltrona, em primeira classe. Tive possibilidade de estar a trabalhar num hotel, mesmo ao pé da estação Barcelona Santos, durante 6 horas, com acesso à internet, com direito a um café, um chá ou uma água. Tive direito a comida servida a bordo, e não era propriamente um sanduíche, era uma espécie de bolo com atum fumado, tive direito a um gaspacho, tive direito a um copo de vinho branco.
servido no lugar com E foste tu que talheres de metal. escolheste esse menu, não é? Não foi uma coisa à sorte. É verdade, mas eu não tive que pagar mais por isto. Estava incluído nos 40€. E eu só comprei com uma semana de antecedência e cheguei antes de sair de Madrid às 9h20 da noite. Saí de Barcelona às 9h20 da noite. Cheguei a Madrid, faltavam 10 minutos para a meia-noite, ou seja, 2 horas e meia para fazer mais de 600 km de comboio em primeira classe. Sabem quanto é que eu teria gastado num Alfa Pendular entre Porto e Faro na primeira classe? 74,20€. E não tinhas direito ao jantar. Exatamente. E seria uma viagem de 5 horas e 51 minutos, diz-me o site da CP. Portanto, acho que vale a pena pensar nisto. Carlos, tiveste mais tuas incursões à África são bastante frequentes. Estiveste em África também recentemente, em Luanda e no Príncipe. Começar por Angola, o que é que Luanda tem para nos apresentar em termos ferroviários, Carlos? Para já não passa de um projeto e num país onde as coisas também se costumam atrasar muito. Mas é um projeto para construir 1 metro de superfície com 112 quilómetros na cidade de Luanda. 1 metro de superfície com, digamos que, uma grande linha circular, atravessada por uma linha intermédia, de ponta a ponta, e que prevê servir mais de 65% da população da Grande Luanda. Portanto, a cidade está neste momento, contando os arredores, com 8 milhões de habitantes. E dizer que, de facto, os transportes públicos são muito incipientes, são muito assentes no transporte, nos chamados candongueiros, que são os táxis coletivos, não é? Um bocado desorganizados, há alguns autocarros, mas também são muito pouco regulares. A cidade está extremamente poluída, com um smog permanente por causa dos veículos que nela circulam, porque temos ali, claramente, 2 tipos de veículos. Veículos de alta cilindrada de topo de gama, que são também bastante poluidores, e depois veículos das pessoas mais pobres que são muito velhos e que poluem, que emitem muitos gases, e de facto há permanentemente um cheiro a gasóleo, a combustível na cidade. E portanto, se este método de superfície avançar, e a abordagem da peça que eu escrevi no Público foi exatamente essa, foi uma questão que em África não é uma prioridade, porque o problema de facto lá é resolver o problema da mobilidade, mas é uma abordagem inédita, muito europeia, de facto, porque a nossa que é ver qual era o impacto que isto teria em termos de poupança na emissão de gases com efeito de estufa. E efetivamente, se isto for construído e se, como mostram as previsões, o método de superfície de Luanda passar a transportar 399 milhões de passageiros por ano, haveria poupanças anuais entre 93 mil a 101 toneladas de CO2. Seria de facto incrível a poupança que isso permitiria em termos de não poluição. E para acabar com um tom exótico, Carlos, vamos olhar para o Príncipe, porque tu andaste por lá à procura de comboios e encontraste-os, olhem por isso. Bom, vamos lá ver, eu estive de férias, andei à procura de praias também. Mas o jornalista nunca tira férias, porque tu escreveste na mesma, não é? Não resisti a esta imagem de marca de São Tomé e Príncipe, que é pouco conhecida, exceto pelas pessoas que gostam de comboios, que é uma coisa espantosa, que é o seguinte. No início do século XX, nos anos 20, a ilha de São Tomé, que são 50 km por 30, portanto pequeníssima, não é? Tinha 600 km de linhas de caminho de ferro, que era uma densidade, eu penso que era das maiores do mundo, não é? E é uma 4ª parte da atual rede ferroviária portuguesa atualmente. E porquê? Porque o caminho de ferro, eram linhas de via estreita, servia para o transporte do cacau entre as roças e os pontos mais próximos do mar, que eram os embarcadores, onde escoavam o café. O São Tomé e Príncipe, que é neste momento o 2º país mais pequeno de África, no início do século XX, chegou a ser o território com mais produção e exportação de cacau no mundo. E é muito curioso que, embora cada roça tivesse a sua rede para transportar o cacau e para transportar até os trabalhadores, etc., algumas roças comunicavam entre si e às tantas tínhamos uma rede ferroviária informal onde era possível viajar de um lado para o outro e as próprias pessoas aproveitavam o caminho de ferro enquanto transporte de passageiros. Eu passei mais tempo no Príncipe
O Príncipe é uma ilha muito pequena, são apenas 18 km por 12, e mesmo assim tinha 150 km de linhas férreas nas roças. O que é que eu andei à procura desta arqueologia? Encontrei ainda na roça Sundi uma locomotiva a vapor, encontrei restos de carris com agulhas, com aparelhos de via, máquinas geradoras, oficinas, e também numa outra roça também encontrei ainda restos de carris no Capim, que eram utilizados por comboios movidos com locomotivas a vapor. Praticamente a tecnologia era toda alemã e que na altura faziam da Ilha do Príncipe quase como que uma ilha, digamos, industrializada, porque em cada caminho de ferro tinham também as próprias oficinas, tudo isso, não é? E tudo baseado no cacau. Curioso que a própria cidade de Santo António, que é a capital do Príncipe, e que, enfim, em Portugal seria uma aldeia ou seria uma pequena vila, tinha um caminho de ferro que atravessava a cidade, portanto, pelo meio das ruas, e às tantas há um conflito entre a Câmara Municipal, que quer tirar de lá esse caminho de ferro, e os donos das roças, que querem mantê-lo. E quem é que acaba por ganhar o conflito? São os donos das roças, porque o capital fala mais alto, o cacau falou mais alto, e, portanto, a linha de caminho de ferro manteve-se a atravessar a cidade ainda durante mais uma série de anos. Já agora, referi também que o Príncipe é uma ilha paradisíaca, tem praias fabulosas, e realmente, para quem gosta de comboios, misturar este gosto pelo caminho de ferro e pela arqueologia industrial, e para quem gosta de praias, de facto, são umas férias perfeitas. Fica feita a sugestão turística. Visitem o... Diz-me, Diogo. Posso só dizer uma coisa? Podes. Para quem está a pensar em viajar de comboio este verão, no caso pela Europa, há um artigo do Ruben muito bem escrito sobre Interrail. Se puderem, procurem no site, não é? E vão encontrar lá algumas sugestões e alguns extras para quem estiver interessado em apanhar o comboio este verão. E não tem que ser só o comboio noturno, não é? Também há muitos comboios diários e até regionais que servem perfeitamente para a ocasião em que estão incluídos no Interrail. Vale a pena explorar. Tu estragas-me com mimos, Diogo. Bem, no próximo episódio estamos em Santa Perpétua de Mogoda, nos arredores de Barcelona, onde estivemos na fábrica da Alstom a ver comboios. Eu sou o Ruben Martins, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes, no Sobre Carris. Até ao próximo episódio. Um abraço. Tchau. O público fica no ouvido.